Vamos dar os parabéns para os aniversariantes que hoje tem. Nossa, se a gente tivesse cantor hoje, amiga, você ia se exercitar, viu? Se liga na lista. Alice Cooper tá fazendo aniversário hoje. Beijo pra você. Parabéns. Maravilhoso. Zeca Pagodinho. A Nathalie Imbruglia também. Ainda tem o Marcelo Camelo fazendo aniversário hoje. Beijo pro Marcelo Camelo também. Beijo, parabéns. Essa daqui também é uma cantora maravilhosa, viu? CD, olha, só tem sucesso atrás de sucesso na carreira musical dela. Sabrina Sato. É verdade. Parabéns, nossa, quantas estrelas. Exato. Só ela que não é cantora. Um beijo pra todos, viu? Felicidades. E a Sabrina, a gente tá fazendo 39 anos. Você olha pra cara dela, você não consegue ver 39 anos na cara dessa moça, não, gente. Que maravilha, né? Não é? De fato. Bom, enfim. Contar um segredo pra gente. Vamos conversar, gente? Nossa! Vamos falar sobre Big Brother Brasil. Que surpresa! Ontem aconteceu aquilo que a gente estava esperando que em algum momento fosse acontecer. A polícia foi até a Globo para entregar uma intimação para Patrick Barbosa. Como ele está confinado ali do Big Brother, ele não pôde receber. Quem recebeu a intimação foi o departamento jurídico da Globo. E isso, gente, virou até notícia no Jornal Nacional. Só para vocês entenderem a gravidade do negócio. William Bonner ontem leu uma nota avisando que o Patrick Barbosa havia sido intimado pela Polícia Civil para prestar depoimentos já nessa sexta-feira, dia 7, numa delegacia aqui do Rio de Janeiro, que é na Delegacia de Atendimento à Mulher, porque ele está sendo investigado por ter cometido possíveis assédios. Isso é um erro, na verdade, a gente até tem que falar aqui, tá, gente? Essa nota tá errada, porque assédio só existe quando a gente tá numa posição hierárquica. Então, é importunação sexual. Exatamente. Então, assim, se o Patrick fosse o chefe de alguma das meninas lá da casa, num ambiente profissional, isso sim seria assédio. No caso, ou sei lá, se o Patrick fosse, sei lá, ou melhor, se elas fossem clientes do Patrick, também poderia configurar como assédio. No caso, como eles estão ali no mesmo patamar, num convívio sexual, isso se qualifica como importunação sexual. Pois bem, a polícia foi lá, fez essa intimação e o Patrick, gente, de acordo com todas as enquetes e de acordo com todo o barulho que é feito em rede social, ele sai hoje. Só um milagre não tira o Patrick Barbosa hoje do programa. O que você acha? Já que ele já vai ter que sair na sexta-feira mesmo, o pessoal não aproveitar para tirar o outro hoje e ele sai na sexta. Então, aí a gente resolve os dois problemas numa semana só. Aí eu vou te contar um negócio, uma brecha da justiça. Ele volta? Então, lembra na época lá do ex-presidente, ou melhor, do mensalão, do ex-presidente Lula, da Petrobras, que a gente aprendeu um termo que se chama condução coercitiva. Ah, é o que vai acontecer com ele? É o que não foi colocado para o caso dele. Então, assim, o Patrick, ele foi intimado sim a prestar o depoimento nesta sexta-feira. Porém, essa intimação não vem acompanhada de uma condução coercitiva. Então, ontem, todos os veículos já estavam apontando assim a saída do Patrick como inevitável, porque se ele não sair hoje pela eliminação do público, na sexta-feira, teoricamente, ele sairia. Porém, essa intimação, se ele não comparecer, não vai acontecer absolutamente nada com ele. Nada. Ele só vai ser intimado novamente, só que aí sim vem com uma carga diferente o novo pedido da polícia. Ele pode não comparecer se ele não quiser? Ele não deve, mas ele pode. Porque não vem acompanhada da condução coercitiva. Olha. A condução coercitiva é o que obriga a pessoa que é intimada a comparecer ao local onde ela está sendo selecionada, né, indicada para prestar depoimento. Só que o não comparecimento do Patrick pode acarretar em outras coisas. Como a Polícia Civil, primeiramente, vai fazer a investigação do caso, na verdade, não é investigação, a polícia vai colher o depoimento do Patrick. Se dentro do depoimento do Patrick, juntamente com todas as denúncias e os apontamentos que a própria polícia já fez antes de levar essa intimação para a Globo, se o Patrick não comparece, a polícia pode fazer, sabe o quê? Já encaminhar diretamente o caso para o Ministério Público, e aí sim o Ministério Público, a polícia encaminhando para o Ministério Público, o Patrick sai de intimado para indiciado. Ou seja, só para vocês entenderem, a polícia passa para o Ministério Público a informação de que o Patrick cometeu sim um crime. Ou seja, ele passa a ser indiciado. Aí o Ministério Público vai investigar e tudo mais. E o que pode acontecer nesse processo? Se o Ministério Público, na hora que pegar esse indiciamento,
da Polícia Civil contra o Patrick pode falar assim, gente, esse moço aqui, com esse comportamento, ele oferece um perigo à sociedade. O que pode acontecer caso, tô falando do Patrick não comparecer e tudo mais. O Ministério Público vai falar assim, esse caso é de uma pessoa que oferece perigo à sociedade, então vamos mantê-lo recluso. Ou seja, antes da conclusão da investigação, antes do julgamento, antes da sentença, o Patrick pode ficar preso. Tá. Porque o Ministério Público pode interpretar dessa maneira. E da maneira como a gente tem visto o reality show, as coisas que já aconteceram lá dentro e os gestos que ele não deixou de ter mesmo após a advertência, significa que sim, o Patrick pode entrar nessa configuração caso o caminho seja esse. Mas, assim, só por um milagre o Patrick não vai sair desse reality show na noite de hoje. Só se acontecer alguma baboseira, sei lá, alguém, Deus me livre, mas assim, sei lá, não sei, gente, eu não vou falar. Bom, ele vai responder pelo que ele fez fora da casa. Eu só sei assim, se a galera de casa ficar maluca nas últimas horas e mudar completamente seu comportamento, seu direcionamento na votação de hoje para tirar outra pessoa que não seja o Patrick, tudo isso que eu comentei aqui pode acontecer. Pode acontecer. Exato. Sim. E o Patrick vai ficar pior para ele. Exato. O Patrick indo hoje prestar, o Patrick indo na sexta-feira prestar o seu depoimento, ele pode acabar até se livrando de todo esse processo que eu acabei de comentar. Mas saiu da casa já era, não volta mais. Não tem como. A Globo não permite que os participantes saiam do reality show e retornem, tá? A gente já viu isso no SBT, em outros lugares, mas na Globo isso não pode acontecer, não. Bom, isso tudo está encaminhado, a gente tem esperança de que o Patrick saia, então tudo aquilo que vocês ouviram, né, em outros programas, de que, vamos fazer então primeiro um mutirão para tirar o Watson, já que o Patrick vai sair na sexta-feira de qualquer jeito, isso não é verdade, tá, gente? Que pena. Isso não é verdade. Eu já podia resolver 2 questões numa semana só, ia ser muito bom. O Patrick só vai sair de lá se vocês votarem nele para sair hoje. E também, caso ele não saia na noite de hoje pela votação do público, ele não será obrigado a sair da casa na sexta-feira para comparecer à delegacia. E nisso, a polícia pode até fazer igual aconteceu no caso do Marcos Harter. Entrar na mansão do Big Brother, na casa, para levar embora. Aí sim é a condução coercitiva. Agora, mudando um pouquinho só de personagem da casa, Boca Rosa caiu em desgraça, né? Gente, como o peixe morre pela boca mesmo. Ontem, pela boca gente. rosa. Total. Que loucura. Foi malvada essa minha amiga hoje, né? Pois não bem, é? Gente, comentário. Pois é isso Deu mesmo que ruim pra ela, violento. Ontem, existe uma plataforma na internet que toda vez que alguém é cancelado na internet, eu gosto de entrar nela, porque ela vai mostrando ao vivo o número de pessoas que deixam de seguir. Em tempo real. Ele vai fazendo uma atualização, parece aquelas roletas de bingo, assim, sabe? Tá, e ela tava em queda vertical. Total. Assim, pouco mais de 1 hora, eu estava acompanhando, né? Eu também tenho uma outra plataforma lá que vai me dando todos os números e tudo mais. Eu peguei a quantidade de seguidores que ela começou o dia de ontem, o dia 3 de fevereiro. Ela começou o dia com 9.360.291 80 mil não faz nem seguidores. cosquinha. Ela tem 9 milhões. Mas, foi em menos de 2 horas que ela perdeu 80 mil seguidores. Por mais que assim, pra gente... 80 mil cancela minha rede social toda. Pra ela não vai ter cosquinha. Exato. Exato. Mas assim, por mais que nessas 2 primeiras horas tenham sido somente 80 mil, isso, do ponto de vista comercial, é muito forte. Pra ela, né? Outra coisa que pegou muito mal é que a Bianca Andrade, por conta de todas as dicas de maquiagem que ela dá e tudo mais, outras influenciadoras de maquiagem, ou melhor, todas as dicas de produtos para maquiagem que ela dá, outras influenciadoras digitais que ensinam a fazer maquiagem, surfavam na onda dela. A gente tem assim milhões de seguidores, pegavam as dicas dos produtos dela, falavam assim, gente, isso daqui é o produto da Boca Rosa, vou ensinar vocês a fazer não sei o que lá. E usava as dicas. Ontem, 3 grandes influenciadoras, dessas com mais de milhões de seguidores, cancelaram os seus tutoriais na internet usando os produtos de Boca Rosa e deixando claro que estavam deixando, a partir daquele dia, a partir de ontem, de fazer qualquer merchandising a respeito dos produtos que vêm com a marca Boca Rosa, por não concordarem com o posicionamento dela dentro do Big Brother. Então, assim, o cancelamento, ele vem. E
quando a gente publicou essa matéria, a Bianca Andrade tinha perdido 80 mil seguidores. Hoje já está quase, ou melhor, já ultrapassou a marca dos 200 mil seguidores, depois de 24 horas. Ela já perdeu 200 mil seguidores. Dentro do confinamento, ela ganhou, desde quando ela entrou, ela ganhou pouco mais de 1 milhão, né? Ficou ainda mais famosa, ganhou ainda mais projeção, ela está tentando fazer uma campanha de marketing super estratégica ali, casando os looks que ela usa na casa para divulgar na rede social. Quer queira ou não, as pessoas vão atrás dessas informações. Só que, por mais que ela esteja perdendo, por mais que você diga assim, ah, mas 200 mil não é nada perto desse universo. A gente tem que entender dois movimentos dentro de rede social. As pessoas que seguem porque estão curiosas para saber as pataquadas que que a pessoa está fazendo, e o seguidor do influenciador digital que segue ele porque é influenciado de fato por ele. Pessoas que seguem a Bianca Andrade para saberem das dicas de maquiagem, dos produtos que ela está lançando, das roupas que ela está falando. Mas tem gente que se importa exclusivamente com isso e não está nem aí pro tipo de comportamento dela, o que ela pensa, o que ela faz em outras áreas. Quer saber das dicas que ela tem para dar na maquiagem. Se a gente for levar em consideração o poder de alcance, o impacto comercial que essas 200 mil pessoas causam, as marcas que investem na Bianca Andrade, porque ela cobra um valor, ela fala, ó, meu número de seguidores é esse, eu te entrego essa quantidade. E aí, isso tem um impacto significativo porque a parte comercial não tá rolando. Mas a Bianca tá se dando mal pra dedéu, tudo por conta do comportamento dela dentro da casa. Pois é. Vamos falar de quê agora, amor? Vamos falar, só pra encerrar a história de Big Brother, gente. Vocês sabiam que tem um menino que tá ali na Casa de Vidro, que ele é ex-namorado da Rafa Kalimann? O Daniel Caon, o sertanejo. Ele namorou a Rafa Kalimann em 2014 e ele, de acordo com as enquetes que a gente está vendo aí, ele tá levando uma leve vantagem em relação ao outro Daniel Lenhardt, o loirinho super empolgado que está lá dentro da casa. Então, o Caon, se ele for aprovado pelo público para entrar hoje na casa, vai reencontrar Rafa Kalimann. E aí, a gente já fez uma brincadeira no começo dessa temporada, falando que o BBB estava mais parecendo a Fazenda. E agora o BBB vai estar parecendo o de férias com o ex. A Globo fazendo um crossover de todos os realities mais populares dentro da sua própria casa. Vai ser muito engraçado ver isso. Imagina as tretas. A Rafa já mostrou que ela é super esquentadinha, né? Então vamos ver o que vai dar aí dentro do confinamento, né? Gente, é muito bafo, né? Ah, eu adoro. O que mais, amor? Vamos falar de quê agora? Vamos falar daquela notícia que tá todo mundo esperando pra saber quando que estreia, quando começa, como é que vai ser e tudo mais, gente. CNN Brasil, poxa vida, a gente já tem tempo que não fala nada aqui sobre o canal, mas se preparem que é em março a estreia. A gente tá aí há um mês da estreia desse canal e a CNN já está assim com tudo quase preparado. Faltam poucos detalhes. Porém, a distribuição das tarefas ali dentro do canal já está bem definida. Inclusive, o Reinaldo Gotino pegou para ele uma missão, mas uma missão daquelas que eu digo que é uma das vai ser a mais desafiadora da carreira dele. Certeza. Ele foi contratado para ser a versão brasileira do Anderson Cooper, gente. Dá uma olhada aí quem é o Anderson Cooper. Você já viu a carinha dele em algum momento, com certeza, em sites, em algum lugar. Por quê? Ele é um jornalista conhecido, reconhecido internacionalmente por conta da qualidade do seu trabalho. E lá nos Estados Unidos ele apresenta o Anderson Cooper 360 Graus, que é, na verdade, como se fosse um telejornal onde ele apresenta diversos tipos de assuntos sobre diversos pontos de vista e ele tem também uma possibilidade, uma maleabilidade para dar a opinião dele. Só que a gente conhece um lado do Gotino que não tem nada a ver com o do Anderson Cooper, né? Que o Gotino lá no Balanço Geral, ele tinha aquele jeito despojado, falastrão, solto, de ir lá, né? falar de frente da câmera e tudo mais, tudo por conta do canal que ele trabalhava, da emissora que ele trabalhava, Notícias Record. voltadas muito para uma questão muito violenta, né? Notícias voltadas para esse lado, né, Gabi? Exato, que não era legal. Exato. Bom, era outro noticiário. Agora, lá na CNN, se ele for seguir à risca o formato do programa, que vai se chamar CNN 360 Graus, ele vai ter que adotar um tom mais sóbrio. Ele vai poder emitir a opinião dele, só que ele não vai poder usar aquele palavreado mais popularesco, né? Vai ter que dar uma segurada na onda, vai ter que perder aqueles vícios da Record para poder se adequar a essa linguagem. E vai ter que comentar sobre todo tipo de assunto. Sobre todo tipo de assunto. Mas assim, política, economia, exato. Só que assim, mais pesadinhos. o Reinaldo Gotino, ele tem
estofo para isso. Claro. Ele tem estofo para isso, porque ele já trabalhou em diversas áreas dentro do jornalismo. É que ele ficou bastante conhecido e popular por conta do balanço geral, né? Mas ele já passou por diversas editorias, ele tem condições de fazer isso. E ele tem estudado muito, Rê. Isso é importante. Ele tem estudado muito desde nunca, o momento que ele saiu da Record. Ele soube já como seria a dinâmica do programa dele. Ele tem feito muito bem a lição de casa, que é para não passar vergonha na televisão. Dele, lógico, imagina. Exato, vai ter responsabilidade dessa. E o Anderson Cooper, gente, aquele rapaz bonito, grisalho, que estava ali na tela de vocês, ele, além de apresentar o telejornal na bancada, receber os especialistas, fazer um bate-bola interessante e tudo mais, ele não é o tipo de apresentador que se limita ao estúdio. Então, vamos supor, aconteceu um furacão em alguma parte do planeta. A CNN banca a ida dele até lá. Tá. E o Reinaldo Gotino vai ser esse tipo de profissional. E vai dar umas saídas do estúdio de vez em quando. Que legal. Exato. Deixa muito mais dinâmico. E o programa dele vai abrir o prime time da CNN. Então, assim, a gente vai ter telejornal de Mona Lisa Perrone, o do William Vac, o da Daniela Lima, que serão telejornais mais tradicionais, sabe? De bancada, enfim, cada um vai ter o seu editorial. Formato que a gente já conhece, né? Exato. O do Gotino vai ser um pouco mais leve, Porém, vem sim com notícias do mundo inteiro, com o principal noticiário do dia, deixando o público sempre bastante atualizado. Eu tô curiosíssimo para saber como que vai ficar a situação do Gotino. Eu quero vê-lo nessa outra posição, nessa figura, porque muitas vezes passar tantos anos dentro de uma mesma emissora, que te obriga a falar de um determinado jeito com o público, te deixa com cacos, com vícios. Sim. Eu espero também que ele tenha feito bastante teste, bastante ensaio, para poder ter um outro posicionamento. Só que eu tenho certeza que o Gotino vai dar conta, porque ele está mega feliz com essa posição. Tem que se reinventar, isso é muito legal, é desafiador para a carreira, muito bom. Eu também acho. Vamos continuar no assunto de ontem? Vamos, da herança do Gugu, continua a discussão? Vamos sim. O que você tem de novidade para hoje? Bom, isso daqui é furo de reportagem lá da gente do Notícias da TV. Deixa eu mandar um beijo para a Elba, repórter que trabalha comigo lá no site, ela que teve acesso a esse material. A gente tem acompanhado, na verdade, as entrevistas da Rose Miriam, né, a viúva do Gugu, se assim a gente pode dizer, de que ela estaria passando por necessidades, né? Atualmente ela ganha essa pensão aí de R$100 mil por mês, porque foi uma decisão, a princípio, que a Justiça aprovou. A gente não sabe se isso vai perdurar por muito tempo. Porém, em entrevistas, ela declarou que está passando por dificuldades. Inclusive, o advogado dela disse pra gente ontem que ela vive à base de empréstimos, porque ela está sem renda para poder pagar todos os seus custos. Porém, a gente teve acesso a um lado B dessa história. Por quê? O Gugu, em vida, nunca desamparou a Rose. É aquela história, Rê. Vamos supor, você ganha um salário alto pra caramba na sua vida. A gente sabe que nenhum emprego é pra sempre, não é verdade? E aí, o que as pessoas com um pouquinho mais de juízo fazem? Poxa, eu ganho um dinheirão. Deixa eu fazer uma poupancinha aqui, né? Porque Deus me livre, lá na frente me acontece alguma coisa, pelo menos eu não passo por dificuldades. Pois bem, a gente apurou que ela ganhava em torno de R$40 mil por mês do Gugu. E esses R$40 mil, gente, era um dinheiro que ela teria que usar exclusivamente para ela. Por quê? Todos os gastos da casa em que ela vivia com o Gugu, lá nos Estados Unidos, eram bancados por ele. Todos os custos das crianças eram bancados pelo Gugu. Esses R$40 mil eram dinheiro da Rose, que ela poderia investir no que ela bem quisesse. Ela não poupou esse dinheiro ao longo de todos esses anos que ela passou com o Gugu. Outra coisa, o Gugu deixou para ela uma mansão avaliada em R$6 milhões, ou seja, não deixou ela totalmente desamparada. Nossa senhora, gente. Exato. E essa mansão, hoje em dia, que fica aqui na cidade de São Paulo, está vazia, né? Tem alguns pequenos móveis ali e tudo mais, que ela pode... Aí vocês estão vendo as fotos da mansão. Ela é gigante essa casa. Ela tem 898 metros quadrados de área construída. Nossa senhora. É muita coisa. É Aí vocês têm uma noção da sala, né, em 2 pontos de vista da sala, 2 ângulos da sala. Gente, só essa sala é o meu apartamento. Gente, é enorme. Digo até que essa sala é muito maior que o meu apartamento inteiro. Uma cozinha muito bem equipada, com 2 geladeiras de inox, né, tamanho família, na verdade. Tudo novinho, né? Tudo muito novinho, olha que gente. delícia. Essa casa estilo americano, né, que tem essas bancadas. Olha a área externa, tem piscina também. Enfim, é uma casa, gente, que se ela colocar para alugar, ela consegue um dinheirinho aí para tocar a sua vida, né? Essa casa, que beleza. Exato.
E se ela quiser vender também, ela vai conseguir fazer uma bela de uma poupança com o dinheirinho que ela for ganhar aí. Os corretores de imóveis dizem que essa casa pode ser vendida entre 4 e 6 milhões de reais. Eu duvido que ela consiga chegar ao teto máximo de 6 milhões. O mercado não está maravilhoso nesse momento para conseguir vender uma casa nesse valor, né? Mas o aluguel, de repente, pode conseguir, né? Exato. O advogado dela falou com a gente, falou que toda semana o Gugu depositava um dinheiro para ela e que ela usava esse dinheiro para pagar as despesas, mas na verdade eram as despesas pessoais, porque as despesas da casa eram bancadas pelo Gugu, né? E aí, o que o Williams, que é o advogado dela, deixa eu pegar aqui, que é o Nelson Williams, ele falou para nós que quando ela veio para o Brasil em dezembro, depois da morte do Gugu, ela não tinha dinheiro para retornar para os Estados Unidos. Ele falou assim, ela não tem dinheiro para ir a um restaurante. E aí, recentemente, ela ganhou na justiça esse direito de ter acesso a 100 mil reais mensais, que é depositado na conta dela pelo espólio do Gugu, né? Só que, por que a gente está colocando isso aqui, gente? Não quer dizer que a gente não está falando aqui que a Rose não merece, não tem direito à pensão do Gugu, que ela não tem direito a nada. A questão é que ela, em vida do Gugu, ela teve acesso ela pôde usufruir de tudo. Ela teve o salário do Gugu e ela também teve o patrimônio que o Gugu deu a ela para ela manter a vida dela. O que está sendo disputado hoje? Existe essa briga judicial porque a família, né, e o Gugu, segundo a família, o Gugu não tinha uma relação matrimonial com ela. Eles não tinham uma vida conjugal. Inclusive, o contrato que eles assinaram, que a gente não tem acesso a esse contrato para falar, né, mas são coisas que a gente ouve que vem da própria família, esse contrato que ele teria assinado já descarta até qualquer tipo de relação matrimonial que eles pudessem vir a ter. Então ela era companheira, na verdade, dele, assim, não era companheira marido e mulher, era companheira de vida, assim, era mãe dos filhos dele, por conta daquilo que eu comentei com vocês. Sabe a história, gente? Como é que eles se conheceram, como é que a Rose entrou na vida dele? A história foi a seguinte, eles se conheceram há um tempo porque a Rose foi assistente de palco do Gugu. Mas ela é médica, né? Ela é médica. Ela era assistente de palco do Gugu, isso lá no Descobrimento do Brasil, tá, gente? Aí a Rose saiu, foi estudar medicina e tudo mais, aí teve um dia que o Gugu passou mal, precisou ser levado ao hospital, o Liminha o acompanhou até o hospital e o Gugu reencontrou a Rose, né? Assim, nossa, eu lembro de você, eu te conheço. Ela, pois é, eu fui sua assistente de palco e tal, não sei o quê. E aí, enfim, retomaram a conversa, iniciaram ali o relacionamento, foi capa da revista Caras, gente. Esse que é o problema nessa história toda. Por mais que a família diga que o acordo que eles tinham era na vida real, eles expuseram isso, inclusive o Gugu expôs isso, de uma maneira completamente diferente. Existe uma capa da revista Caras, de uma entrevista concedida pelo Gugu, isso há mais de 30 anos, falando que sim, eles eram um casal. Há mais de 30, não sei se é mais de 30, sei lá, uns 20 e poucos anos, falando que sim, eles eram um casal. Então é difícil. E a maluca como é que a imprensa também nunca questionou isso, né? Sempre tratou esse assunto como uma coisa meio velada. Tá bom, é assim que você quer contar a história? Tá, a gente compra. Né? Era meio assim. Deixa. Sabe aquele negócio que eu sempre comento aqui? Que tem algumas coisas da intimidade da gente que não vão fazer diferença 100%. Nenhuma do público saber. Concordo. Sabe? Que enquanto mas todo mundo respeitou falar... isso que é legal. Exatamente. Hoje em dia já não tem mais muito isso, né? Hoje em dia, se alguém encafifar que vai tirar fulano do armário, como a gente não gosta de dizer, mas enfim, é o termo que se usa, ele vai lá, vai escrafunchar e vai conseguir fazer com que a pessoa seja retirada à força ali, né? A gente não tá afirmando aqui, tá, gente, que o Gugu fosse homossexual em vida, tá? A gente tá, assim, indo por um caminho que leva a gente a entender isso, mas a gente não vai afirmar isso, não dá pra cravar, ele nunca falou, né? Exato. A gente tá tentando entender os moldes, como funcionava o relacionamento dele com a Rose. Exato. Então, assim, por que o Gugu adotou esse método, né? Teve um contrato na vida real e pra imprensa apresentou outra coisa, né? São essas coisas que a gente não consegue entender, mas assim, também, hoje em dia, isso não faz a menor diferença. Isso só mostra que nós aqui da imprensa e vocês aí de casa, toda vez que a gente vê uma capa de revista e vê uma entrevista, que é muitas vezes concedida para nós, né? Trabalhamos há muito tempo nessa área, muitas vezes os artistas eles têm a cara lavada de mentir na nossa frente, mas mentem de uma maneira psicopata até, que te faz comprar aquela ideia, aquela história como se fosse uma plena verdade. Como que pode uma pessoa, por exemplo, um casal, tanto a Rose quanto o Gugu, sabendo que não fazem parte de uma relação real,
irem até a principal revista de celebridades e falar assim, nós estamos juntos. Olha a nossa família. E agora a família contesta aquilo que o Gugu disse em vida, falando que não, eles nunca tiveram um relacionamento. Maluco isso, né? É muito maluco. O que a gente vai... O que as pessoas acham? Ou melhor, o que as pessoas querem que a gente entenda diante dessa história toda? Dá um nó na nossa cabeça, porque eu parto do princípio que, se a pessoa está disposta a falar livre e abertamente sobre a vida íntima dela, por que eu vou acreditar que possa ser uma mentira? Por que eu vou investigar uma história para saber, esmiuçar para saber se de fato o Gugu está se relacionando com aquela pessoa que ele disse que está se relacionando e aquela pessoa topou aparecer do lado dele? A gente sabe de diversos outros artistas ainda nos dias de hoje, principalmente cantores sertanejos, que apresentam mulheres como se fossem suas namoradas, futuras esposas e tudo mais, para manter uma fachada ali, porque é parte do negócio. Imagina só, um cantor sertanejo ultra popular vir para vocês hoje em público e falar assim, oi gente, eu sou homossexual. Para mim não vai fazer a menor diferença, para mim vai ser até ótimo, porque é mais uma pessoa que, enfim, é mais uma voz dentro desse meio. Mas para muita gente vai dar um nó na cabeça, vai falar assim, como assim esse cara lança todas essas músicas falando de relacionamento, de mulheres, etc. Como na verdade, se esse relacionamento não pudesse ser homossexual, é? Exato. Qual o problema? A gente ainda vive nesse mundo, gente. Não é uma questão só de Brasil, isso é uma questão de mundo. No caso do Gugu, é um pouco mais delicado, A gente está vendo um movimento com os atores, né? Como a gente já falou aqui agora, que estão perdendo esse medo para não perderem os papéis de galã, Exato. né? Que historicamente sempre tiveram. Tiveram também que esconder a sua sexualidade, mas hoje a gente vê um movimento já de mudança e continuam sendo bem aceitos pelo bom trabalho que fazem. Então isso é muito positivo, né? E a gente tem que bater palmas, na verdade, porque muitos homens, muitos atores, homens, estão se sentindo à vontade para se assumirem diante do público graças a um time feminino precursor, que a gente tem aí. Bruna Lins Maia, a gente tem a Nanda Costa, a gente tem a Camila Pitanga, que na verdade foi a Débora Nascimento. A Débora Nascimento, que teve um trelelê ali, mas tá namorando com um rapaz hoje em dia. Então, assim, a mulherada tá sem medo de falar, né? A Débora Lan, que tá hoje, né, na novela das 9, lá, Amor de Mãe, que é uma das irmãs da Thaís Araújo, é casada há anos com uma outra atriz. Então, assim, as pessoas estão sem medo. E eu acho que os homens, ao verem, né, os atores, os galãs, ao verem essas mulheres trabalhando, conquistando seus papéis, sendo chamadas para os papéis que elas eram convocadas antes, estão falando assim, tudo bem, vamos nessa, vamos falar quem a gente realmente é para jogar uma verdade aí pro pessoal, né? Rô, comento depois, então, porque tem bastante comentário da galera aqui sobre isso, viu? A Ana Paula tá dizendo, sempre ouvi rumores sobre a vida íntima do Gugu e acho que a afirmação da mãe dele só reforça os boatos. A Lucy, deixa eu ver aqui. O Liminha disse no programa do Celso Portiolli que ele, o Liminha, que passou mal, encontrou a Rose no hospital e ela pediu pra ele entregar uma carta pro Gugu e logo depois eles começaram a namorar. É essa a cronologia, gente. Né? É isso aí. É isso aí. Obrigado pela confirmação. Vanessa... Eu sabia que tinha essa história, assim, de se reencontrar no hospital e que o Liminha fazia a ponte. Obrigado por essa confirmação. É tanta história que a gente fica meio... A Vanessa tá dizendo aqui, é deprimente uma senhora de 90 anos brigar por dinheiro. Falando sobre a mãe do Gugu, né? Então, mas não é a Dona Maria do Céu que tá brigando pelo dinheiro. Não é, gente. A Dona Maria do Céu não tá brigando por isso. Ela só contou a versão que ela conhece da história. Exato. Até porque, da entrevista que a gente viu, ela não estava brigando com ninguém. Ela estava falando como que era o relacionamento da Rose, né? Quem tá nessa briga, quem tá falando essas coisas... Todas, na verdade, quem começou essa brigaiada toda e colocou advogados foi a Rose que deu o pontapé inicial. E que parece que tá até agora tendo um trelelê com o filho, por causa disso. Então tá a história vai ter outros contornos bem difíceis. Ana Paula, a história que eu vi foi que o Gugu namorou a Rose na juventude, inclusive ajudou ela a pagar a faculdade de medicina. Isso também quem tá dizendo aqui foi a Alessandra. Ó, quem pagou a faculdade de medicina para ela foi o Gugu. Olha só. Bom, a Andrea tá dizendo. Até onde a gente sabe, ele nunca apresentou ela como esposa, sempre se referiu como mãe dos meus filhos. Então, mas existe uma capa da revista Caras, gente, em que ele apresenta ela como sendo a namorada dele. O amor, né? Tipo, seu novo amor. Tem não lembro como é que tava no título. Estão os dois assim, frente a frente, olhando sorridentes, abraçados e olhando sorridentes pra revista Caras. Ele apresenta ela como o amor da vida dele. A Mônica tá dizendo aqui, bom dia, lindos. Não concordo com o que estão falando da Rose, porque amiga, empregada, acompanhante, esposa, seja o que for, ela abandonou sua profissão, abdicou da vida em prol dele e não é justo ficar com migalhas. Eu concordo plenamente, gente. O que a gente está colocando aqui é que tem uma parte da fala da Rose, dos advogados da Rose, na verdade, falando que ela está passando por necessidades, que ela não tem dinheiro para se sustentar. Só que ela está recebendo.
ela já recebeu uma ou duas parcelas de R$100 mil aí por conta do espólio. E também ela tem o patrimônio dela. A gente não está falando que ela não merece, a gente está falando que ela tem um patrimônio, a fala do advogado dela desencontra nesse sentido. E outra, ela teve uma verba que foi endereçada à conta bancária dela todo mês, onde fazia parte do acordo que ela tinha com o Gugu. A gente não está falando que ela não merece, não, eu concordo que ela mereça, na verdade. Gente, pelo amor de Deus, quantos anos essa mulher não passou do lado desse homem, né? Sim. Foi mãe do filho deles e tudo mais, dos filhos dele. Então, assim, merece. A questão é, as informações, elas se desencontram e isso não é legal. Não é legal enganar o público, tentar comover o público com mentiras, né? Seguindo o baile, vamos falar de treta judicial. Jorge Mateus, uma das duplas sertanejas mais ricas desse país, vai perder alguns milhões. Alguns bons milhões de reais. Tudo porque eles estão enfrentando aí uma batalha judicial contra o ex-empresário deles, né, que é o Marcos Araújo, mais conhecido como Marquinhos. Segundo conta aqui o Léo Dias, eles trabalharam juntos por 10 anos, né? E essa parceria foi encerrada agora no final de 2019. O que acontece, gente, é que o Marquinhos, ele processa o Jorge Mateus porque, na verdade, ele encara que todo o sucesso que a dupla fez nos últimos tempos é derivado do trabalho de agenciamento e de empresariamento deles. Ok, faz sentido porque foi exatamente nesse período que o Jorge Mateus deram um boom aí na carreira. Porém, houve aí uma não renovação desse contrato. Só que a conversa ali é um pouco complicada porque, segundo conta aqui, né, o advogado da Audiomix, o Roberto Fonseca, existe uma possibilidade de um acordo aí entre as partes, porque o Marquinhos, lá da Audiomix, ele tem um contrato no qual diz que ele não é um contrato vitalício, mas que dependeria dele a decisão de deixar a dupla Jorge Mateus. Eu vou pegar aqui a informação correta para falar para vocês, porque é um texto meio doido, sabe? Fala o seguinte, ó, o Marcos Araújo tem como base o texto do documento original de agenciamento estabelecido por eles, onde não havia prazo determinado para o controle dos direitos da dupla. Então, assim, para o Marquinhos, esse contrato inicial que foi assinado com a dupla era como se fosse um contrato vitalício, né? E ele tinha ali o poder de decidir quando encerraria ou não essa parceria. Só que a dupla Jorge Mateus entende que 10 anos é um período mais do que suficiente para essa parceria acabar. Porque tanto o Marquinhos ganhou muito dinheiro com o Jorge Mateus, quanto o Jorge Mateus ganharam muito dinheiro com o Marquinhos, né? E o sucesso da dupla também abriu as portas para que outros artistas passassem a ser agenciados pela Audiomix, como Gustavo Lima, por exemplo, hoje, que é um dos grandes nomes aí do escritório. Porém, essa batalha, né, de acordo com tudo que é colocado aqui, né, dos contratos e tudo mais, a multa rescisória desse contrato estava avaliada em 15 milhões quando foi assinado. Porém, todo o reajuste hoje, tudo mais, as multas, etc., os juros que são implicados, esses 15 milhões hoje significam 31 milhões e 700 mil reais. Ou seja, olha o valor e o peso dessa dupla, gente. Olha o quanto eles dois se representam para o mercado da música nacional. Impressionante. Por mais que tenha gente que não gosta do sertanejo, fala, que música ruim, eles movimentam etc. milhões, né? Olha o tanto de dinheiro que esses caras mexem na economia do nosso país. A gente está falando de um contrato, gente. Um contrato de agenciamento. Imagina o quanto eles não ganham com cachês de shows, produtos consignados, enfim, todas as outras coisas. Plataformas de streaming, etc., vendas de música. Imagina o tanto que esses caras não ganham mensalmente, né? Pois bem, eles vão tentar um acordo, né? Para ver como que vai ser o melhor para ambas as partes. Porém, é mais um caso aí de destrato, de fim de parceria entre empresários e artistas. E pelo visto que a gente entende aqui dessa tentativa do Jorge Mateus sair desse escritório, é porque a dupla vai assumir o controle de sua carreira. Ou vai contratar uma pessoa que vai ganhar preços mais módicos, assim, em cima dos ganhos deles. Porque, gente, a Audiomix cobrava um valor grandão dos dois, um percentual grandão em cima dos ganhos que eles tinham. Então, eles estavam trabalhando bastante, ganhando bastante, porém, uma parte generosa ficava aí pra Audiomix. Ah, é? É, porque a Audiomix investiu muito na carreira dos dois no começo, né? Pôs muito dinheiro, foi lá, incentivou. É aquela história, no começo, o escritório foi quem acreditou nos dois. Investiu, fez eles ralarem,
tudo mais, conseguiu ajudá-los a subir e agora que eles estão no auge, assim, ganhando muito dinheiro, o escritório tá falando assim, ó, essa fatia aqui é minha, essa fatia aqui é minha. E aí o Jorge Mateus falou assim, acho que a gente deu uma fatia gorda demais durante um tempo aí pro escritório, a gente não quer mais dar essa fatia gorda, porque isso também implicaria, só para vocês entenderem, eles deixando de dar todo esse dinheirão pro empresário, eles podem ter a possibilidade de agendar menos shows no mês. Então, assim, em vez de eles falarem assim, em vez de fazer 20 shows no mês, a gente pode fazer 15, porque antes 5 cachês de shows ficavam com o empresário. Então, gente, né? Para ter o mesmo lucro, não é todo mundo que tem a possibilidade de um mês trabalhar só 15 dias, né? Não é todo mundo que tem essa chance, né? Pode trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Exatamente. Bom, também é legal. Vamos falar de outra história aqui? Neymar, gente. Neymar deu uma festona lá em Paris para comemorar os seus 28 anos. Se no ano passado ele escolheu o vermelho como tema, né? Que foi cafona pra dedéu. Todo mundo de vermelho, parecendo, ó... que Paris estava menstruada, gente. Festa tanta gente vermelha. Tanta gente vermelha naquele lugar, viu? Dessa vez ele escolheu o branco. Eu acho mais chique, mais elegante. O mesmo não podemos dizer do Neymar, com essa roupa horrorosa que ele está usando. Inclusive, você pode Neymar... ter certeza que essa roupa horrorosa custou caro. Eu não sei você. Você aí de casa, deixa... Ó, não, peraí, gente. Ó, é que a Regiane não estava aqui na gravação do nosso programa de carnaval. Do carnaval, vocês gravaram sábado agora, né? Exato. Deixa eu fazer uma pergunta. Você encontrou Pamela Domingues aqui pela Gazeta ontem? Ontem? Não. Você aí de casa viu Pamela Domingues aqui pela Gazeta ontem? Por quê? É porque assim, né? Pamela Domingues tá solteira, né? Neymar tá solteiro também. E aí a Pamela falou que acha o Neymar bonito e tudo mais. A gente começou a confabular aqui, né? E aí eu meio que falei assim, Neymar liga pra minha amiga e chama ela pra... não sei o que lá. Tá. Você não acha muito coincidência a Pamela Domingues não aparecer na Gazeta no dia do aniversário de Neymar? Quando vai ser? Foi ontem? Ah, foi ontem. Será que Pamela Domingues estava em Paris? Será que ela andou postando coisas nas redes sociais? Assim, só pra enganar a gente, falando que tava num lugar e tava lá em Paris? Porque assim... Peraí, deixa eu ver. A regra dessa festa era, ninguém posta nada. Ninguém pode postar nada. Mas deixa eu ver se dá pra fazer alguma brincadeira, desculpa, a festa não palhaçada. foi ontem, tá? Foi no fim de semana. Foi no fim de semana? Foi no fim de semana. Foi no domingo. Ué, então ela teve que sair correndo da gravação aqui no sábado e já correr para o aeroporto. Primeira classe, bancada pelo Neymar. Chegou lá, festa do mozão. Será que Pamela Domingues está conta de aí, fato vai. Tem um trelelê com o Neymar? Brincadeira, gente. Vamos falar um negócio aqui. Brincadeiras à parte, a gente sabe que ela vai te matar depois, mas tudo bem. Eu sei, mas tudo bem. Pode vir, Pamela. Pode vir. Eu já deixei ela mega sem graça aqui na gravação. Você jura? Você fez isso com ela? A alma dela saiu do corpo durante a gravação. Não acredito. Amiga, se não for pra tirar o sarro do colega, eu nem saiu de casa, né? Você já passou tantas vezes por apuro isso aqui comigo, tá tudo certo. Bom, falando aqui sobre essa história, o Neymar fez toda essa festa e chamou, na verdade ele pagou para alguns influenciadores digitais irem para Paris e participarem da festa. Só que os influenciadores foram proibidos de postar Ninguém pôde postar nada. Material. Gente, pra essas pessoas ir numa festa e não assim, postar, gente, como qual assim? o propósito de você ir numa festa pra essas pessoas, tá? Não pra mim. Se não foi pra postar numa rede social. Exatamente. Gente. Pois bem, Pamela Domingues não postou nada no domingo também, viu? O pessoal acho que adoeceu depois disso, ficou todo mundo com os nervos Deixa eu mandar um WhatsApp aqui pra Pamela. Como foi Paris no fim de semana? Jogar um verde, Será né? que ela Vamos já ver. voltou? Vamos ver se ela cai. Vamos ver se ela cai no meu verde aqui. Deixa eu falar de uma pessoa que normalmente não é notícia. Low profile total. 100% low profile. A entrevista foi justamente para falar da vida low profile dele, Diogo Vilela. Para deixar de ser low para ser medium profile. Exato. O pessoal da revista Quem fez uma entrevista com ele, né, justamente para tentar arrancar alguma informação da vida pessoal dele, porque o Diogo Vilela é uma pessoa muito na dele. Muito reservado. Você já ouviu algum escândalo envolvendo o Diogo Vilela? Não. Você já viu alguma história cabeluda envolvendo o Diogo Vilela? A única coisa que eu sei é que ele é um excelente ator. Sim, exatamente. A única coisa que eu sei está mais comprovado por conta de todos os brilhantes trabalhos que ele desenvolveu na Globo ao longo de todos os anos de carreira. Bom, o Diogo está com 62 anos de idade e ele falou exatamente sobre essa questão de se relacionar com outras pessoas. E olha o que ele falou.
que hoje ele está solteiro, mas não está na pista. Ele falou o seguinte: dividir com o outro a intimidade física é uma opção do momento em que você está vivendo. Pode haver momentos em que você não queira isso e nem por isso é uma rejeitada, solteirona ou jogada no mundo, como falavam anteriormente. Essa ideia ultrapassada ninguém aguenta mais. E aí ele falou: olha, eu já tive várias relações e não as divulgo. Eu acho que não serve pra mim isso. Eu acredito na palavra intimidade. Intimidade pra mim não tem aspas. Significa intimidade mesmo. Eu tive relações e namoros como qualquer pessoa. Todo mundo tem. E aí ele também falou sobre esse lance de ser uma pessoa reclusa, de não falar sobre a vida pessoal, de viver no mundinho dele, no cantinho dele. Ele falou o seguinte: olha, eu convivo com poucas pessoas, eu sou muito sensível no meu temperamento. Eu cheguei em uma idade que eu preciso ter calma e saúde. Eu gosto de ficar quieto na minha, eu tenho o meu mundo. Eu escrevo, pesquiso, leio sem parar, também me cuido. Faço ginástica e 50 minutos de jump 3 vezes por semana para ter energia no palco. Eu faço tudo em casa, porque meu apartamento é muito grande, disse ele aí nessa entrevista para a revista Quem. E como eu comentei aqui, ele está com 62 anos de idade e ele comentou que nunca fez uma cirurgia plástica. Não parece. Nunca fez. Maravilhoso. Só que ele tem esse rosto jovial, né, que não aparenta a cidade. Só que teve um momento, tudo bem que não é cirurgia plástica, né, gente? Mas teve um momento em que ele fez um trabalho na Globo. Deixa eu tentar lembrar qual foi a série. Que a galera falou assim: epa, exagerou no Botox. Botox não é cirurgia plástica, então aí tá não tudo mentiu. certo. Mas procedimento eu acho que o Diogo já fez sim, talvez ele não queira afirmar. Ele falou o seguinte: ó, eu respeito quem faça. O mundo virtual leva a gente a querer ter um rosto fictício, que é o que todo mundo está procurando. Eu sou obrigado a envelhecer em praça pública, porque eu sou um ator. Se eu não me processar como ser humano, eu não vou ter credibilidade. Infelizmente, eu não posso me valer deste recurso. Desculpa, essa entrevista foi pra revista Quem. Foi pra revista Quem e o pessoal do UOL apenas reproduziu ela. Bom, é um ator que a gente admira pra caramba. Muito. Tá fazendo pouca coisa na televisão, mas sempre tá em cartaz no teatro com alguma peça mega cabeçuda. E muito boa sempre, gente. Então, nossa, eu lembro tanto dele na época da TV Pirata, como era bom. Divertido, né? Nossa, era engraçado demais. Eu só consegui ver depois de adulto, assim, algumas coisas procurando na internet, sabe? Era muito legal. Nem sei se a gente riria dessas coisas hoje, quando ele fazia o Barbosa. Já acabou, já, diretora? Já acabou! Meu Deus! Eu sou saudosista hoje, né? Amanhã a gente volta. Com certeza. Me sigam lá no Instagram, @GabiPerlini, vai ter mais informações daqui a pouquinho pra vocês. E também siga essa maravilhosa aqui. Regiane Tápias. E amanhã a gente vai conversar sobre volta às aulas. O que será que as escolas podem colocar na lista de material escolar pra gente não ficar perdido? Vamos falar sobre tudo isso amanhã. Fiquem com Deus, gente. Tchau, Ótimo dia. Até amanhã.